A conversa de redação está começando com a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, da Rita Mundim e do sociólogo, doutor em sociologia, professor da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori. Você, ouvinte Itatiaia, também pode participar enviando sua opinião pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. 99996-7074. Você manda pra gente a mensagem de texto e não se esqueça de colocar o seu nome, o bairro ou a cidade de onde você está falando. Após reunião com entidades do comércio, Calil diz que a situação em Belo Horizonte segue como está. E, por outro lado, só na região metropolitana, mais de 300 lojas de shopping já quebraram, meu caro Eduardo Costa. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Ótima sexta. Sextou. Não vai fazer muita diferença na nossa vida, não. Sextou. Seguinte, uma coisa eu tenho certeza. Se o prefeito não anunciar hoje uma data, ainda que não seja a data do dia 3 ou do dia 4, como querem os lojistas principalmente, mas os empresários de uma forma geral, eu acho que vai perder o interlocutor. Me mandaram ontem cópias de diálogos em redes de empresários. A turma está detonando o Nadim, chamando inclusive de porta-voz do prefeito. Ele não vai aguentar mais não. Não vai aguentar mais não. Não sou eu que vai decidir quando que a cidade vai reabrir, mas eu tenho a obrigação de dizer para o ouvinte da Itatiaia, com base no que eu escuto, com base no que eu recebo, que a paciência da turma acabou mesmo. Algo vai ter que acontecer. E considerando que os protagonistas, segundo o Lolli, da coletiva de hoje, são os secretários de Planejamento e Fazenda, ou seja, a turma que entende de economia e de desastre nos negócios, eu acredito que possamos ser surpreendidos logo mais com algum anúncio, digamos, mais efetivo. Repito, não é minha responsabilidade de abrir ou fechar a cidade, mas a luz no fim do túnel não basta. As pessoas querem a retomada da vida. E a Prefeitura de Belo Horizonte está agora mais pressionada por uma decisão do Estado de rever o Minas Consciente. Ontem eu entendi melhor a mudança que foi feita e que vai ser efetivada a partir do dia 6, quinta-feira. A partir de quinta-feira, senhoras e senhores, em todos os municípios com população inferior a 30 mil que não tiverem situação calamitosa com a doença, a vida vai ser retomada. E outras grandes cidades também. Eu pedi um exemplo para o secretário Fernando Passaria de desenvolvimento e ele me deu Juiz de Fora. A grande Manchester mineira, a partir de quinta-feira, se algo extraordinário não acontecer até lá, não terá funcionando apenas teatro, cinema e grandes shows. Mas mesmo os shoppings com aquelas atividades que não aglomeram estarão passíveis de abertura. O Minas Consciente vai dar uma sacudida no estado quinta-feira que vem, se eu entendi bem. E isso, obviamente, pressiona mais a cidade, a capital, que não está incluída no programa. O que eu posso assegurar, senhoras e senhores, é que vai ser um fim de semana de muita tensão dos dois lados, tanto de quem administra a cidade como de quem quer voltar a trabalhar. Isso eu não tenho a menor dúvida. Ô Júnior, Belo Horizonte hoje tem 498 óbitos pela Covid-19, 20.276 casos, temos 2.500.000 habitantes. Ocupação de leitos de UTI geral, né? Não específico de Covid, UTI, 87%. Ocupação de leitos de enfermaria, 69%. Tá ou não tá na hora de abrir comércio? Bom dia mais uma vez. Bom dia para você, para todo mundo do Comércio e Redação. Acho que talvez a hora chegou, né, de reabrir. Até porque se o prefeito disse que tem uma luz no fim do túnel e todos os interlocutores dizem que os números vão começar a cair, ou seja, essas pessoas que estão saindo agora das UTIs, essas UTIs não devem ser ocupadas como vinham sendo ocupadas, né? Então a gente está caminhando para uma reabertura. Agora, Eustáquio, algumas coisas que eu preciso colocar aqui para vocês. O prefeito já avisou que não vai participar da coletiva. Em ano eleitoral, se fosse para reabrir, o prefeito não ia participar da coletiva? Não sei, eu acho que isso indica para mim que talvez não possa acontecer essa reabertura. A fonte que eu tenho me diz que a data que a prefeitura trabalha é ainda segunda-feira, dia 3, para o comércio em geral na primeira onda, e no dia 6 para os bares, que é quinta-feira.
As fontes do Loli, ele trouxe em reportagem, disseram para ele que dificilmente alguma data vai ser anunciada hoje. E tem uma terceira apuração ainda que aponta para uma abertura na quarta-feira, de todos. Então, assim, eu tô querendo dizer para vocês que é o seguinte: tem várias opções na mesa, interlocutores diferentes e fontes diferentes dizem coisas completamente diferentes e nós precisamos aguardar então essa coletiva de logo mais. Mas a fala do prefeito que não vai participar me mostra que não deve acontecer essa reabertura. Mas vamos esperar para ver. Sobre essa questão dos shoppings, né, Eustáquio, no nosso domingo especial, o programa que ficou ao ar aí durante a saída do futebol da grade, porque não estava tendo futebol, nós conversamos com vários especialistas. E um deles foi o representante dos shoppings. Ele me disse que uma loja simples, uma loja comum do shopping, gasta-se 40 mil por mês para manter, entre aluguel, funcionário, condomínio do shopping, enfim, 40 mil. Você põe 4 meses essas lojas fechadas, 4 vezes 4, 16, 160 mil reais, não dá conta. E eu achei o número 300 lojas, um número até baixo. Muita gente tá com dinheiro no caixa, então, para colocar isso tudo, a casa em ordem, ou então houve alguma renegociação ali com o shopping. Mas eu vou te falar uma coisa, não é fácil não. 160 mil reais para tirar do bolso sem saber que dia que vai voltar, se não vai voltar, que não vai ter volta, não vai ter retorno. Realmente é uma situação muito complicada, principalmente dos shoppings, né? Que em nenhum momento abriram, né? E como aconteceu com os bares até agora. Enfim, tô falando essa história para chegar num segundo ponto, que é a questão da entrevista coletiva. Eu já trazia essa informação para vocês lá na segunda-feira, que seria a questão do pessoal da economia, né? Que é o pessoal da economia que vai comandar mais uma vez a entrevista, e a mesma apuração que o Loli tem. Ou seja, agora nós vamos começar a avaliar a Prefeitura de Belo Horizonte na pandemia, em relação à retomada da economia. O que vai ser feito para ajudar essa turma aí que perdeu dinheiro demais, que loja fechou, que quebrou, que funcionário foi mandado embora. Agora é o X da questão. Ô Rita, aproveitando, né, o seu amplo conhecimento de economia, fazendo uma pergunta, sua opinião. Se retomasse o comércio hoje, uma hipótese, né, retomasse todo o comércio de Belo Horizonte hoje, quanto tempo demoraria para recuperar as perdas, hein? É possível estimar? Olha, Eustáquio, essa aí é uma pergunta de prova, né? Preciso de um tempinho aqui, mas o que a gente tem que fazer é, com base nas estatísticas do tamanho do estrago que foi feito até hoje, né? Porque o que nós temos? A gente tinha uma situação X antes da pandemia. Durante a pandemia, principalmente no mês de abril, né? Nós tivemos o buraco do mundo. Então, foi os piores índices em termos de desemprego, porque foi a reação imediata dos agentes econômicos, né, das empresas, das famílias e do próprio governo à pandemia. Agora nós estamos vendo os números que estão saindo do forno relativos a junho, julho. E o que a gente tem que fazer é, diante destes números, tentar estimar essa velocidade e intensidade de retomada. O que está acontecendo com Belo Horizonte é que não existe plano B. É simplesmente o seguinte: está fechado, vai continuar fechado e ponto. Agora nós estamos numa situação limite. Se nós estamos numa situação limite, é porque nós aprofundamos a realidade da nossa crise pela falta de diálogo e pela falta de tentativa de flexibilização de determinados setores, em determinados horários. Então, a ciência econômica, apesar, né, dela ter o lado da ciência exata, ela mexe com o social, ela tem muito de social. Porque são as pessoas se organizando para produzir. E isso é que gera o crescimento, isso que gera a riqueza. A riqueza não é dinheiro, a riqueza é a produção. Se você tem uma região metropolitana, quase toda ela, fechada à produção, você está criando uma fábrica de pobreza. E a recuperação, ela será mais lenta devido ao tamanho do estrago. E nós não temos ainda, os números estão começando a aparecer. Mercado Central, pela conta assim, de padeiro, 10% das lojas não voltarão mais. Nós estamos falando aí dos shoppings, 300 lojas. Então a gente tem que pegar esse universo
e depois jogar essa nova realidade, triste realidade econômica, para frente, para ver quanto tempo a gente vai levar para recuperar. Mas eu vou dar um dado para vocês. O Brasil atravessou a pior recessão da história dele. A partir de 2014, nós tivemos recessão em 2015 e 2016. Para vocês terem uma ideia, a economia brasileira, em janeiro, fevereiro, antes da pandemia, ela estava retomando os números de 2014. E nós estamos em 2020. Então, de passados 6 anos, 5 anos, nós estávamos começando a voltar nos números de 2014. Em relação ao PIB per capita, a conta é terrível. O PIB per capita do Brasil antes da pandemia, que é toda a soma das riquezas produzidas pelo país dividida pelo número, né, de habitantes, ele estava em 2008. Então o Brasil não perdeu nenhuma nem 2 décadas, não. Acho que nós vamos perder 3 décadas. Então é um negócio lamentável, triste, e nós temos que trabalhar muito. E é isso que as pessoas não entendem. A riqueza é gerada na produção. Está certo que nós temos que ter todo o cuidado, todos os protocolos sanitários, mas sem produção não tem riqueza. E sem produção acaba a dignidade da pessoa, porque a dignidade está no trabalho. E o ponto de vista do sociólogo Luiz Flávio Sapori. Bom dia, Sapori. Bom dia, Eustáquio, Júnior, Eduardo, Rita, ouvintes da Itatiaia. Eu estou tão cético quanto o Júnior Moreira. Também que gostaria e desejaria a retomada das atividades econômicas, conforme bem o disse a Rita, é fundamental. A situação, né, da crise na capital é muito grave do ponto de vista, né, da perda de empregos, do fechamento, né, de várias empresas. Mas o dado que mais me preocupa, Eustáquio, é o nível de ocupação dos leitos de UTI na capital ainda beira 90%. É algo difícil de ser solucionado, eu diria, até semana que vem. É por isso que a minha expectativa é que talvez a prefeitura anuncie a retomada das atividades, talvez não na semana que vem, mas talvez daqui 10 dias. Bom, é uma suposição. Eu gostaria e quero estar errado, né? Quero estar errado, Júnior Moreira e Rita. Mas com ocupação de leitos de UTI 90%, isso é quase beira o colapso. Isso não é recomendável do ponto de vista técnico, segundo os especialistas, que você retome a atividade econômica sem que a taxa de ocupação esteja abaixo de 80%. Então, nós temos um estrangulamento na capital que a gente tem destacado aqui na Itatiaia já há algum tempo, que o número de leitos de UTI disponíveis, né, para pacientes da Covid em Belo Horizonte está muito baixo, né? Desde o início, né, do enfrentamento da pandemia, não houve um crescimento razoável da disponibilidade desses leitos. E aí, de novo, Júnior Moreira, eu me pergunto, cadê o hospital de campanha? Alguém tem notícia, Eustáquio? Foi aberto pelo governador Romeu Zema com menos de 5% de sua capacidade, apenas 30 leitos. E apenas para leitos de enfermaria. Olha que planejamento mal feito. Imagine se ali nós tivéssemos pelo menos uns 40 leitos, 50 leitos, Júnior Moreira, exclusivos para UTI. Isso seria de uma contribuição enorme. Isso ajudaria a prefeitura a acelerar a reabertura da atividade econômica. Ou seja, os erros, né, de gestão, de planejamento estão cada vez mais claros, e aí o governo estadual tem uma cota de responsabilidade. Belo Horizonte paga um preço alto de estar recebendo muitos pacientes de cidades da região metropolitana que não tem leitos de UTI. Nós temos que reconhecer isso. Não é um problema apenas do sistema de saúde da capital, né? Outras cidades, né, mandam seus pacientes para cá. E aí, né, mais uma vez, infelizmente, como o hospital de campanha, né, da Gamileira é um elefante branco, né, algo que vai ser um símbolo da ineficiência, pagamos um preço, o comércio paga um preço, mas quem sabe teremos boas notícias. Espero, Júnior Moreira, Rita, Eduardo, espero que pelo menos uma data seja apresentada, que não seja na segunda-feira, Júnior Moreira, mas pelo menos que a prefeitura diga, não, vai ser tal dia, com tal planejamento, com tal ritmo de reabertura. Eu acho que isso já passou da hora, já se faz necessário esse tipo de anúncio. Ô Júnior, testes da vacina chinesa contra a Covid-19 começam hoje aqui em Minas. E boa notícia, né? Essa é aquela notícia que a gente gosta de dar, né?
vai ser testada não só aqui, em outros estados também. É aquela vacina que tem uma parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, capitaneada ali pelo governador João Dória. Ontem também, engraçado, né? Que tá tendo uma rixa aí também, que é o Bolsonaro, mas o Dória tem uma rixa desde quando romperam, né? E agora tem uma rixa também na vacina, né? Ontem o Bolsonaro deu uma cutucada no Dória. Minha vacina é de Oxford, não é daquele país lá não e tal. Mas enfim, inicialmente eu vi assim, com um certo olhar, assim, pra quê, né? Também em cima da vacina. Eu falei, não, você acredita que esse negócio é bom? Porque a força política ajuda muito nessa hora, né? Até para distribuição, para produção. Então deixa os dois brigarem, tomara que essa vacina chegue o mais rápido possível. Né? Ou seja, tudo bem que a gente tá falando em ciência, mas quando o político quer, o negócio sai, né? Porque aí tem a questão da logística, tem a questão do dinheiro que é colocado, enfim, né? Mas nós vamos politizar a vacina também? Mas já tá politizada há muito tempo. Politizar a vacina da direita e a vacina da esquerda. Meus amigos. Eu quero tomar a vacina. Exatamente. Se ela é inglesa, chinesa, tem até a vacina russa, né? O Putin estava anunciando que ele vai ser a primeira, né? A Rússia vai ter a primeira vacina a ser disponibilizada no mundo. Não importa a nacionalidade dela, o importante é que ela esteja disponível para a população o mais rápido possível, né, Eustáquio? E eu sei que você tá otimista, né, Eduardo Costa? Muito otimista, muito otimista. Eu acho que ela vem em agosto ainda. Mas se ela não vem em agosto, se eu tomar em outubro meu aniversário, já tá bom. Ô Eustáquio. Sim. Ainda hoje tem gente me questionando aí nas mídias sociais porque eu fiz uma entrevista com o Lula, que é um ex-presidente da República e vai ser notícia como qualquer outra pessoa. Fica parecendo que eu apoio o Lula. Essa semana eu botei no Instagram um relato de uma família que internou uma senhora de 96 anos no hospital. A família foi informada pela médica de que a situação era grave e que eles deviam se preparar para o pior. Eles perguntaram se essa médica iria ministrar determinado medicamento, a médica disse que não. E eles, seguindo a orientação do médico de sua família, deram escondido para a pessoa e a pessoa melhorou. E eu documentei isso, dizendo que, ainda que um determinado medicamento não seja aceito pela comunidade científica, médica internacional, tem médicos usando e tem. Pra quê, compadre? Se eu tô até hoje questionado porque falei com o Lula, agora eu tô questionado porque eu tô fazendo propaganda desse ou daquele outro medicamento. Assim vai ser a vacina, assim vai ser tudo que a gente falar ou fizer nesse mundo que tá desse jeito. A gente tem que ter paciência e ir administrando e se vacinar, principalmente contra o ódio. Você tá otimista, Rita Mundim, para a produção dessa vacina logo? Deixa eu até dar uma notícia que acabou de sair um comunicado lá nos Estados Unidos, agora há pouco, que eles fecharam um acordo de 2,1 bilhões de dólares com as farmacêuticas Sanofi e GlaxoSmithKline para a produção de 100 milhões de doses de uma futura vacina contra a Covid. Esse comunicado foi divulgado pelo governo americano nessa manhã. Do montante disponibilizado pelo governo, mais da metade, quer dizer, mais de $1 bilhão, vai financiar o desenvolvimento. Então está em desenvolvimento mesmo. O restante equivale ao fornecimento das doses. Aí que vem a notícia do tempo. Pelos cálculos das farmacêuticas, as fases 1 e 2 devem acontecer já em setembro deste ano. E a fase 3 até o final de 2020. Se os dados forem positivos, a aprovação regulatória pode ser solicitada na primeira metade de 2021. E acabou de sair também que o Japão fechou acordo com a Pfizer e com a BioNTech para produção e fornecimento de vacina para os japoneses. Aqui pelo WhatsApp, o Rafael do Santa Amélia. Pois não, Rita. Não, aí o tempo, nós já estamos em 2021, né? Então, infelizmente, se tudo der certo, pelo que os americanos estão falando aqui, a vacina deve ser testada e aprovada até o final de 2020 para começar a ser aplicada na primeira metade do ano que vem. Aqui pelo WhatsApp, o Rafael do Santa Amélia tá dizendo, vacina da esquerda e da direita. Olha, eu quero é tomar a vacina, tomo nos dois braços, inclusive. Ótimo, muito bom. Ô, Sapori. Essa até na testa, hein, Eduardo? E tem a brincadeira aí, né? Vamos tomar no braço, porque no outro lugar a gente não aguenta mais, não. Luiz Flávio. De repente, gente, mistura as duas vacinas e aplica no Brasil. Pronto, e a gente para ótimo, com essa Rita. polarização. Resolve O problema, Rita. Luiz Flávio Sapori, policiais
reagem à denúncia de espionagem pelo governo federal? Pois é, eu não sei se os ouvintes da Itatiaia estão antenados sobre o que está acontecendo. Essa denúncia surgiu no final da semana passada pelo portal UOL e repercutiu ao longo dessa semana. Inclusive a Procuradoria-Geral da República intimou o ministro da Justiça, o André Mendonça, a responder e a prestar esclarecimentos a respeito dela. É o seguinte, para quem não está sabendo, uma secretaria do Ministério da Justiça, a Secretaria de Operações Policiais Integradas, que foi criada, Eustáquio, para reprimir o tráfico de drogas, o crime organizado, a pedofilia. É para isso que existe esse órgão. Pois esse órgão, que hoje é chefiado por um delegado civil da Polícia do Distrito Federal, ao longo do mês de junho, Eustáquio, esse órgão fez simplesmente um dossiê contra 579 policiais militares, civis e policiais penais do Brasil como um todo, que supostamente são opositores do governo Bolsonaro e militantes do movimento antifascista, que é um movimento, de oposição, que volta e meia vai às ruas, de oposição ao governo Bolsonaro. Fizeram um dossiê, um trabalho de inteligência ao longo de todo o mês, um órgão do Ministério da Justiça, importante, que devia estar preocupado em reprimir o crime organizado, fez polícia política, fez monitoramento político de opositores. Essa denúncia é muito grave, porque ela explicita um desvio de atribuição do órgão e faz com que, de alguma maneira, o Ministério da Justiça esteja mais focado, no monitoramento de opositores políticos do governo federal. Isso não é simples, isso não é normal. Muita gente acha que é assim mesmo, que todo governo faz isso. E eu devo dizer, ouvintes da Itatiaia, isso não é normal. Júnior, isso não é comum. Não se tem notícia na história recente do Brasil do Ministério da Justiça se dedicar a esse tipo de espionagem e de inteligência política. É uma denúncia grave. Eu fiz um comentário essa semana na Itatiaia nesse sentido. O ministro André Mendonça tem que prestar esclarecimentos. Ele tem que vir a público dizer como isso acontece. É inadmissível, Eustáquio. Por isso que esse tema merece repercussão, esse tema tem que permanecer no debate público. Isso não é coisa banal, não. Jura Moreira. Pois é, Eustáquio, isso cheira a ditadura, né? Que negócio maluco essa história toda, porque é professor sendo investigado com dossiê pronto, é político, é policial que é contra o governo está sendo investigado e colocado nesse dossiê. Enfim, eu quero esperar as explicações do ministro da Justiça, sim. Em nota, o Ministério da Justiça não explicou muita coisa e também não negou que não estava fazendo, não. Esse é o grande problema, né? Vamos esperar para ver. É um assunto, como o Sapori disse, seríssimo, que me remete ao cheiro da ditadura e a gente precisa ficar atento a isso, sim. Preocupa muito, Eduardo Costa? Eustáquio, Oi. O mundo está muito doido. O mundo está muito doido, não? Olha, que há algum tempo nós todos temos nossas vidas permanentemente bisbilhotadas, a gente não tem dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida que meu celular é clonado, que tem gente escutando aí nas profundezas aí da espionagem porca. Agora, um órgão do Ministério da Justiça é o fim da picada, compadre. Puxa, maluquice, rapaz. Você olha para o Ministério da Justiça e vê isso. Você olha para a Câmara dos Deputados e tem um deputado fazendo um auê no país inteiro que quer trocar o Lobo-Guará pelo vira-lata. Aí você vê aqui para Minas, tem um secretário de inovação do Zema que manda a gente ficar em casa, fazer o isolamento e vai para Furnas, com o barco cheio de gente. Sexta-feira, não tá com jeito de ser de noite, não. Olha o trabalho. Tá difícil, viu, Eustáquio? Rita Mondinho, preocupa muito? Olha, Eustáquio, eu acho que já há algum tempo, tá havendo uma confusão, As pessoas estão perdendo o limite, inclusive, dos seus cargos, o limite dos poderes, Porque você tem o executivo, o legislativo e o judiciário e um querendo se sobrepor ao outro, sabe? É como se tivesse todo mundo querendo dar carteirada. Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, nós estamos falando aí, o Eduardo Costa está falando aí do secretário, etc. A gente pega o Toffoli lá do STF, aquela quarentena, ela tem assim quase que endereço certo, Então está havendo tudo uma politização, porque o ex-ministro Sérgio Moro, ele seria um possível candidato que não agrada a ninguém que está aí.
Então é um negócio muito chato tudo isso. A sociedade brasileira não merece esse tipo de comportamento daqueles que ela paga para defendê-la, daqueles que ela paga para legislar, daqueles que ela paga para protegê-la. Então é um negócio muito. Nós estamos, como o Eduardo falou, nós estamos no fim do mundo. Então é uma inversão de papéis, é uma inversão de valores. O desembargador rasgando multa, sem máscara. Então, que exemplo é esse que os poderes, de uma maneira geral, estão passando para nós? Então, isso é quase que nós estamos chegando na beira da anarquia, pela falta de compreensão daquelas pessoas que são colocadas em postos chaves, em todos os postos da carreira pública, para trabalharem para a sociedade. E a inversão é que a sociedade trabalha para essas pessoas sem que tenha a reciprocidade do respeito. Meu caro Eduardo Costa, hoje é o Dia Internacional do Orgasmo. Foi instituído por uma rede britânica de sex shop. É saudade. Peraí. De quê, Eduardo? Saudade de quê? Dos tempos que não tinha isolamento. Aqui é necessário. Vou falar um negócio pro senhor Eustáquio. Trabalhar é fundamental. Aliás, primeiro é ter saúde, depois é ter trabalho, que é o que dignifica a pessoa. E depois, amigo, é tchaca-tchaca na buchaca, senão não dá pra ser feliz. Fala de novo esse termo que eu gosto dele. É o quê, Eduardo? É o seguinte, aproveita que tá frio e deve esfriar, e deita lá com a dona patroa e cutuca o calcanhar dela com a ponta do dedão. Mas, atenção, antes disso, corta a unha, cutuca. E limpa a unha. Dependendo da reação, se não houver um pé para trás, parte para cima e tchaca-tchaca na buchaca que a vida sorri. E nessa época os pés estão tão gelados, né? Encosta o pé no pé, parece que você tá encostando uma pedra de gelo. Nessa bora. Uai, sou, como diria o mineirinho, uai, sou. Tem que avisar lá em casa, que hoje é um dia especial. Dona Moreira, Dia do Orgasmo, Dia Internacional do Orgasmo. Eustáquio, o que restou na pandemia, deixar a turma ser feliz, né? É isso, Rita Mundim. Hoje é o dia do que está acontecendo na pandemia, tirando aqueles que estão separando, que estão brigando, né? Para quem está aí no isolamento, o negócio é partir para o abraço e para finalmente comemorar, né? Um belo dia. Aqui pelo WhatsApp, o Douglas de Berité tá usando uma expressão, eu imagino que é sobre o tchaca-tchaca na buchaca, tá falando assim: vamos afundar a tampa da marmita. Vambora, gente. Eu queria fazer ainda um convite. Calma, gente. Antes da gente ir embora, eu queria convidar os ouvintes da Itatiaia, quem tiver em casa e tiver a oportunidade de participar agora, a partir de 10 horas da manhã, Eustáquio, Júnior, Rita, Eduardo, de 10 da manhã a meio-dia, vai ter uma live, um debate, onde estaremos eu, a desembargadora Valéria Rodrigues, né, muito conhecida, né, da área da criança e adolescente de Minas Gerais, e o senador Carlos Viana, oriundo dessa casa. Somos nós três, Eduardo, nós estaremos debatendo a redução da maioridade penal de 10 ao meio-dia. Para quem se interessar, pode acessar o seguinte site, pessoal, anota aí, pega uma caneta aí e anotem www.egef. Eu vou soletrar, EGF é EJEF, EGF.tjmg.jus.br. Então, repetindo, www.egef.tjmg.jus.br. É só acessar, 10 horas da manhã, estaremos lá debatendo a redução da maioridade penal. 9 horas em ponto em Belo Horizonte, final da conversa de geração, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta sexta-feira. Apresentação: Aline Neves e Eustáquio Ramos.